Nós vamos hoje, estou vendo aqui, esse é o pessoal que está... Temos que conversar. Tá bem. Então, prazer em encontrar vocês. Estou vendo aqui o Bruno, o Tiago, Rafael, e mais o pessoal que está aqui na sala para essas apresentações que a gente vai ter hoje do Joel e do Eliabe, que vão estar falando um pouco do desenvolvimento das pesquisas de doutorado deles, né, que estão em diferentes estágios de desenvolvimento. A gente está também hoje aqui, né, participando dessa primeira atividade mais coletiva com o João Otto, né, que é o nosso primeiro pesquisador de pós-doutorado, né, que se integrou à equipe aqui do projeto temático. Estamos com visitas também aqui do Guilherme, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que está visitando o laboratório, né, eventualmente para desenvolver alguma atividade de pesquisa. Bom, espero que todo mundo aproveite dessas apresentações aqui, que isso permita a gente ampliar os nossos estudos, nosso trabalho coletivo, já que um dos grandes objetivos desse projeto é, de fato, realizar uma atividade interdisciplinar, né, com gente aí de diferentes áreas para achar as soluções que são para os vários problemas aí das redes inteligentes. Então, boa tarde também ao Augusto, que entrou aí no grupo agora. Então, vou passar a palavra aqui para o Joel, né, que vai fazer a primeira apresentação. Tá bom? Bons seminários aí para todo mundo. Olá, pessoal. Eu vou fazer a primeira apresentação aqui da sequência e depois o Eliabe vai seguir com as apresentações dele. Eu peço para que todo mundo anote as suas dúvidas, para que depois da apresentação a gente abra uma sessão de perguntas e respostas aí. Durante a apresentação eu queria pedir para todo mundo manter o microfone em silêncio para não estar atrapalhando. E, bom, começando aqui, o tema da minha apresentação vai ser o design de recursos energéticos distribuídos e estáveis. Muito obrigado aí para todo mundo que está se disponibilizando a participar dessa apresentação. E a gente resolveu fazer isso principalmente para começar a difundir, né, o que cada um está apresentando, está desenvolvendo como pesquisa aqui, e para viabilizar a cooperação entre nosso grupo, né, que é muito interessante. Bom, meu nome é Joel, como a gente já foi apresentado, e o Antenor está me orientando, e essa apresentação contém alguns resultados parciais, na verdade, alguns resultados iniciais do meu projeto de doutorado. Primeiramente, eu vou falar sobre a rede elétrica do futuro, né, como a gente imagina que a rede seja no futuro. Depois vou falar um pouco sobre como é que está o projeto de micro-redes aqui na Unicamp, como é que está a nossa estrutura e como ele está com o andamento do setup. E depois vou introduzir um pouco sobre o tema de estabilidade, né, de fontes de tensão e fontes de corrente. Um pouquinho de uma revisão sobre a estabilidade. Depois vou apresentar um pouco sobre como fazer um projeto de uma UI, né, que eu chamo de Utility Interface, baseado em impedância. Também um projeto de um MFI, que eu chamo de inversor multifunção, Multifunctional Inverter, e apresentar também como fazer uma modelagem design usando a impedância. Depois apresentar umas simulações e uma proposta, né, de como a gente pode fazer a medição de impedância visando o projeto desses equipamentos. Bom, eu gosto muito dessa figura aqui que eu peguei desse artigo do Renewable Energy Devices and Systems, porque ela mostra aqui como é que está a penetração da eletrônica de potência em todas as camadas do nosso, tanto as camadas residenciais como as camadas industriais, as áreas de geração de energia. A eletrônica de potência está virando fundamental para
para que esses dispositivos entrem em função. E a gente imagina que no futuro a eletrônica de potência ela vai avançar tanto que nós não vamos ter a geração centralizada como necessidade. Nós vamos poder se desconectar e formar várias ilhas, né, em que os recursos energéticos distribuídos compartilhem energia entre si e a geração centralizada vire apenas uma espécie de backup de energia. Então, para estudar esse cenário, a gente está desenvolvendo esse projeto de microredes aqui na Unicamp, né, e também nas universidades parceiras. E aqui nós temos a proposta, né, um diagrama unifilar aqui da proposta da microrede na Unicamp. Teremos um conversor bidirecional conectado à rede real para isolar a microrede, e outros conversores também, Utilities Interfaces, que são uma espécie de no-break, uma UPS gigante, né, e simuladores de fotovoltaico, cargas lineares, não lineares e inversores multifuncionais conectados a toda a rede. Então, a ideia é estudar como é que todos esses equipamentos, como todos esses dispositivos vão estar funcionando nessa rede, e no meu projeto eu tenho que estudar principalmente a questão da estabilidade desses equipamentos. Aqui a gente tem umas fotos, né, do setup aqui no nosso laboratório. Quem já visitou aqui pôde ver que tem o simulador de redes, né, que é aquele simulador central que vai estar isolando a nossa rede da rede da concessionária. Aqui nós temos alguns simuladores de fotovoltaicos, cargas eletrônicas programáveis, simuladores de banco de bateria, também um transformador central que vai estar alimentando esse simulador de redes, e uma fonte de alta frequência, e mais alguns outros equipamentos que chegaram, né? A gente está dando andamento ao setup, ligar tudo junto num painel agora. E esse projeto ele conta com 14 professores, eu e o Wildo, né? A gente está desde o início aqui como estudante de doutorado colaborando, e várias universidades parceiras e institutos de pesquisa também, então só para constar. E como o meu projeto está dando início às pesquisas de estabilidade, eu estou estudando um cenário um pouco mais reduzido. Não seria aquela grande rede lá que foi apresentada no slide passado, mas eu estou estudando um cenário onde nós vamos ter a rede da concessionária, um contactor aqui para isolar, uma micro-rede que vai conter uma UPS, né, que seria o Utility Interface, um PV, um fotovoltaico, né, um inversor fotovoltaico, e um filtro ativo, um inversor multifuncional, com cargas lineares, não lineares, impedâncias de rede, etc. E tal. Então, a minha intenção é fazer projetos e visualizar e estudar como esses dispositivos eles se comportam no termos de estabilidade, e para isso eu estou usando as teorias de impedância. Então, para fazer uma breve revisão aí sobre estabilidade, eu vou primeiro falar sobre estabilidade de uma fonte de tensão. Basicamente, todo mundo sabe, né, que uma fonte de tensão ela pode ser reduzida a uma fonte ideal de tensão, mais uma impedância de saída, e ela normalmente alimenta uma carga, né, que tem uma impedância real, complexa, etc. E nós podemos calcular a corrente que passa por essa fonte usando essa equação. E nós podemos estudar a estabilidade desse sistema usando essa parte, esse denominador da equação. Se a impedância da fonte sobre a impedância da carga for estável, quer dizer que esse sistema ele vai ser estável. Então, para esse sistema é interessante que a fonte ela tenha impedância muito baixa. Se ela tiver impedância muito baixa, esse termo fica próximo de zero, e aí a corrente ela vai ser dominada basicamente pela carga. Por outro lado, nós temos as fontes de corrente também, né? Que elas podem ser reduzidas a um sistema equivalente de Norton, onde tem uma fonte de corrente ideal e uma impedância, que tem uma admitância, pode ser encarada como uma impedância também, de saída, e ela está alimentando normalmente uma carga, né? Nós temos uma equação muito parecida com a equação da fonte de tensão,
só que a impedância da fonte de corrente ela está no denominador. Então, se esse termo aqui for estável, nós chamamos, mais para frente eu vou chamar de HDS, né? Esse termo for estável, quer dizer que a fonte, esse sistema vai ser estável. E diferente da fonte de tensão, a fonte de corrente, é interessante que ela tenha uma impedância muito alta. Se ela tiver uma impedância muito alta, esse termo vai ficar próximo de zero, e a tensão que ela vai aplicar à rede, ela vai ser baseada, ela vai ser dominada aqui pela impedância da carga. Então é assim que nós estudamos a estabilidade de fontes de tensão e de corrente. Só uma breve explanação para recapitular essas teorias. Bom, então, partindo desses pressupostos, eu comecei a desenvolver comecei a fazer algumas modelagens de impedância de utility interface, quer dizer, uma UPS, né, uma espécie de fonte de tensão. E eu comecei com essa topologia aqui, que é um inversor de meia ponte, usando um banco de capacitor com neutro central e uma fonte de tensão aqui, que pode ser um banco de baterias ou um outro conversor CCCC. Esse inversor ele tem um filtro LC, e esse filtro e a tensão na saída desse capacitor do filtro LC ela é controlada para alimentar uma carga, né? Bom, aqui a gente tem um diagrama de controle dessa utility interface. Dá para ver aqui que eu tenho duas malhas de controle, uma malha interna de corrente, que ela faz o feedback da corrente do indutor, e uma malha externa de tensão, que faz o feedback da tensão do capacitor. A malha tem dois detalhes aqui que eu queria mostrar, que a malha interna de corrente, ela leva em consideração o filtro anti-aliasing, um ganho de sensor e um KPI. E esse KPI aqui eu tô colocando ele para emular uma resistência virtual em série com esse indutor da UI, né, da Utility Interface. E a malha externa de tensão, ela entra aqui com a referência de tensão, que também tem um feed forward aqui para melhorar a dinâmica do conversor. Bom, eu projetei essa fonte de tensão num nível de potência de 2,25 kW, porque é um nível de potência que é aceitável para fazer projetos na rede do nosso laboratório, e a tensão no capacitor, quer dizer, a tensão da rede programada para 127 volts, né? Para alcançar esse nível de tensão, foi preciso de 400 volts de link, então isso daria um índice de modulação de 0,9, que seria 200 volts para cima e 200 volts para baixo na hora do chaveamento, né? Bom, o indutor ele foi projetado para limitar a corrente, o ripple da corrente em 10% da corrente máxima, e o capacitor foi projetado para atingir uma frequência, para que o filtro LC atinja uma frequência de ressonância de 1,2 kHz. Com essa frequência de ressonância, eu setei a frequência de corte do conversor em 600 Hz, que seria a metade, para evitar que o inversor ele tenha sinais de controle que vão interferir, né, possam excitar alguma frequência de ressonância do filtro LC. E por hora, eu estou jogando o KPI, que é esse ganho proporcional, que emula um resistor em frente ao indutor, como 1, porque ele pode ser utilizado, esse KPI ele pode ser utilizado tanto para aumentar, ou para diminuir a impedância da utility interface. Então, normalmente eu posso querer um KPI, um resistor grande aí em série, que ele vai evitar que alguns ruídos ou distúrbios venham prejudicar a minha UPS. Mas se eu colocar um KPI muito alto, pode ser que correntes não lineares aqui da carga criem tensões não lineares no meu indutor, e isso prejudica a forma de onda de tensão. Então, esse KPI ele tem que ser utilizado com cautela aí para ajudar a fonte de tensão
ser robusta a distúrbios externos e ao mesmo tempo não prejudicar a estabilidade dela, quer dizer, não aumentar muito a impedância dela, porque senão isso pode causar outros problemas. E aqui na malha de tensão nós temos um controlador proporcional ressonante. Ele segue aqui essa equação, onde H é a harmônica que eu quero compensar. Então, eu estou colocando aqui com controladores ressonantes até a 9ª harmônica. Isso respeita aqui a frequência de corte do meu conversor e, ao mesmo tempo, cria uma região de baixa impedância para utility interface nessas frequências. Vou mostrar nessas frequências. Aqui nessa representação, parecida com a do slide passado, nós temos a representação de Thevenin dessa utility interface, e essa seria uma fonte de tensão ideal, e Z0 é a impedância de saída seria a impedância de saída da utility interface, que leva em consideração toda a malha de controle. Então, calculando a impedância de saída da utility interface, a gente chega a essa equação. Reparem que eu estou levando em consideração a função de transferência dos filtros anti-airlines que eu posso estar eventualmente usando no protótipo, o delay de processamento e PWM que pode ser medidos na hora de fazer um experimento. Também aquele ganho proporcional, né, que é um ganho que aumenta ou diminui a impedância de saída da utility interface. E usando os parâmetros que eu demonstrei na tabela passada, dá para plotar o diagrama de Bolge aqui da impedância da utility interface. Dá para ver aqui que ela apresenta alguns vales, né, alguma impedância bastante baixa nas frequências escolhidas pelos controladores ressonantes, e quando a frequência vai aumentando aqui, a impedância vai subindo. Mas o interessante é que a utility interface ela funcione bem para essas frequências, né? Até a 9ª harmônica ela pode estar compensando, fazendo uma compensação de tensão, evitando que as harmônicas até a 9ª criem algum distúrbio na tensão. E se a gente levar em consideração a carga, né, que no caso, nesse slide passado, eu considero a carga como essa impedância equivalente, seria o capacitor mais a carga. Se for levado em consideração a carga, a gente pode plotar o diagrama de Bolge aí de H de S, seria a função de transferência que tem que ser estável para que a utility interface seja estável. Plotando H de S aqui nesse diagrama de Bolge, a gente pode ver aqui que apresenta com uma carga muito baixa, né? Quer dizer, uma carga praticamente infinita, apresenta um ganho margem de ganho de 26 decibéis em 6.2 kHz e a margem de fase em 58 graus, né? Mais ou menos em 720 Hz. Essa margem de ganho é muito boa e a margem de fase também, quer dizer, a UPS ela tem uma resposta dinâmica muito boa, mas para uma carga, na verdade para ausência de carga, o que é um pouco mais difícil, né? As fontes de tensão elas tendem a ficar mais instáveis quanto menor for a carga. Então fiz uma simulação usando o PSIM da UPS que a gente apresentou nos slides passados, né? E ao invés de colocar uma impedância infinita, eu coloquei uma carga não linear que drena uma corrente equivalente à corrente máxima da UPS aqui. E os resultados podem ser vistos aqui nessas formas de ondas, onde a tensão de referência ela está em azul aqui por trás e a tensão do capacitor está em laranjado. Dá para ver que existe uma diferença muito pequena entre as duas, né? E aqui embaixo a gente tem a corrente da carga não linear. A THD que foi alcançada aqui foi de 3% na carga nominal, quer dizer que essa UPS está funcionando muito bem para os propósitos que ela foi criada. Então também fui fazer um design de um filtro multifuncional, que é mais um conversor fonte de corrente, usando essa topologia. Eu não vou apresentar aqui, pessoal, o projeto do fotovoltaico, porque, pelo menos no estágio de saída,
É muito parecido, né? Eu uso um LCL e todo o mesmo controle para o conversor fotovoltaico. Então, vou apresentar aqui só o do filtro do conversor multifuncional, e o do fotovoltaico será equivalente. Então, a topologia do multifuncional ela vai ser uma ponte completa, agora com o filtro LCL de saída para filtrar melhor a corrente de saída, e um diagrama de controle que segue essa forma. Nós vamos ter uma malha interna de corrente aqui, que faz no caso do diagrama, nesse diagrama de blocos está representando a corrente do capacitor, mas na verdade eu meço a corrente dos dois indutores e calculo a corrente do capacitor. Isso serve para criar uma impedância virtual também em série com o capacitor, na verdade uma resistência virtual, e amortecer a ressonância desse LCL. Então a gente faz o feedback da corrente do capacitor e também o feedback da corrente do indutor de saída, para controlar a corrente de saída. Aqui nesse projeto a gente está usando um controlador proporcional ressonante. Ele não vai apresentar apenas partes ressonantes como na UPS, mas uma parte proporcional também. E os parâmetros usados foram esses aqui. O filtro multifuncional, ele tem potência de 1 kW, é relativamente menor que o da UPS, tensão de 127 volts igual, e a tensão do link CC foi selecionada para ser 200 volts para um índice de modulação de 0,9 também. A frequência, o indutor L1 foi calculado para dar um amortecimento de 10%, parecido com o da UPS, e o capacitor foi calculado para atingir uma frequência, para que esse primeiro LC tenha uma frequência de ressonância acima da frequência de corte do meu conversor. Quer dizer, eu quero que o meu conversor tenha uma frequência de 1.2 kHz, frequência de corte de 1.2 kHz. Então eu projetei o capacitor para que a frequência desse LC fosse pelo menos 3 vezes. No caso da UPS eu usei pelo menos 2 vezes, mas aqui estou usando pelo menos 3 vezes a frequência de ressonância, que a frequência de ressonância seja pelo menos 3 vezes maior que a frequência de corte do sistema. E aí o indutor L2 foi projetado para dar ainda mais 10% de filtragem, totalizando em 1% aí de ripple de corrente, tendo como base a corrente nominal do conversor. Então esse LCL dá uma frequência de ressonância de 8.76 kHz, que é uma frequência de ressonância bem maior que a frequência de corte. Então o conversor ele não vai estar excitando nenhuma frequência do conversor, do filtro. E o chaveamento que eu estou utilizando aqui vai ser em 24 kHz. Então a frequência de chaveamento ela também está bem maior do que a frequência de corte do LCL. Desse modo ela também não excita nenhuma frequência do LCL. Um detalhe aqui que eu não falei no momento passado foi que o feedback o amortecimento desse amortecimento ativo aqui que foi feito para o capacitor, ele foi projetado fazendo a aproximação de segunda ordem desse sistema, né, que é um sistema de terceira ordem, escolhendo um coeficiente de amortecimento. O coeficiente de amortecimento normalmente é escolhido como 0,7, mas num protótipo real nós temos filtro anti-aliasing, nós temos delays, nós temos outros fatores que devem ser levados em consideração. E quando é utilizado 0,7, acontece que esse 0,7 ele cria um desvio de fase muito grande, que junto com o desvio de fase do filtro anti-aliasing e do PWM desestabiliza o sistema. Então eu fui forçado a diminuir esse amortecimento para 0,1, o que já dá um amortecimento, na verdade, razoável para o sistema. Então nós temos um coeficiente de amortecimento de 0,1 e esse KPC é calculado como 0,4. E aí nós podemos ver aqui, essa daqui é a função de transferência do controlador proporcional ressonante. Ele vai ter um fator proporcional aqui, que inicialmente eu vou colocar como 1. E esse fator proporcional ele pode ser usado para fazer o shaping, para
adequar a impedância do conversor, quer dizer, aumentando o fator proporcional, esse controlador proporcional, eu posso aumentar e diminuindo, eu posso diminuir a impedância total do filtro multifuncional. E esse fator deve ser utilizado com cautela também, porque agora, como o filtro é um LCL, a mudança não é tão trivial como a mudança na Utility Interface. Então, o filtro multifuncional ele foi simplificado aqui para um sistema de Norton, onde tem essa fonte de tensão corrente constante e a impedância de saída do filtro multifuncional. A impedância de saída ela é calculada levando em consideração todo esse diagrama de blocos, né? E aqui, desse outro lado, nós temos a Utility Interface, que seria a fonte de tensão, e a impedância de rede, que seria a impedância da Utility Interface. Então, a Z0, né, que é a impedância de saída do filtro multifuncional, ela pode ser calculada utilizando essa equação, e o estudo da estabilidade, né, pode ser feito utilizando essa outra equação, que foi mostrada previamente, né. Então, se a impedância da Utility Interface, ZG, sobre a impedância do filtro multifuncional Z0 for estável, quer dizer que o sistema com filtro multifuncional e a Utility Interface vai ser estável também. Então, aqui a gente pode visualizar a impedância, em azul aqui, a impedância do filtro multifuncional. Dá para ver aqui que o filtro multifuncional ele tem algumas cristas, né, algumas regiões de alta impedância devido aos ressonantes, que eles estão até a 19ª harmônica, aí, respeitando a frequência de corte de 0,2 kHz. E aqui ele tem um efeito de baixa impedância, que é devido ao LCL, né, a frequência de ressonância do LCL. Mas aqui embaixo nós temos em amarelo a frequência a impedância da UPS. Então é interessante que a impedância da UPS ela seja sempre menor que a impedância do filtro multifuncional, para garantir que não tenha nenhuma região de baixíssima impedância no sistema global, no sistema como um todo. Então aqui no projeto que eu fiz, dá para ver que elas não se cruzam, né? Que a impedância da Utility Interface ela esquiva aqui da impedância do filtro multifuncional, e é interessante que a gente sempre projete nossos conversores para que eles atinjam essa mesma dinâmica aí, para evitar que exista nenhuma região de baixa impedância. Se existir, se por acaso o filtro multifuncional ele cruzar, quer dizer, a impedância de um conversor cruzar a impedância de outro, a gente tem que dar uma olhada na fase de cada uma dos dois, para ver se existe uma margem de fase satisfatória aí entre 0 e 90 graus, para que essa oscilação, que nenhuma oscilação seja potencializada, né? Nenhuma oscilação seja excitada, e tornando o sistema instável. Aqui eu estou mostrando HDS, né, que é a função de transferência do sistema como um todo, e dá para ver que ele tem uma região de baixa impedância aqui devido à ação do filtro multifuncional e da UPS, e que nessa região aqui que ela está relacionada um pouco com a dinâmica do LCL, mais o capacitor da saída da UPS, apresenta uma região de baixa impedância. Então, esse HDS ele representa só a Utility Interface e a impedância do multifuncional. Se entrar uma carga, se entrar outro conversor, isso aqui muda tudo. Então, pode existir outras regiões de baixa impedância que podem estar causando ressonâncias, mas para esse caso pontual, dá para ver que nosso sistema é estável e que ele apresenta uma estabilidade boa aqui. Nesse caso aqui, esse outro diagrama de Bode, eu estou mostrando uma UPS sem capacitor de saída. No caso, sem colocar um capacitor de saída, dá para ver que os ganhos eles se cruzam, criando uma região de baixa impedância. Mas aqui dá para ver que existe uma margem de fase satisfatória entre os dois. Então, esse sistema ele também seria estável usando, se a Utility Interface não tivesse capacitor de saída. E isso tem que ser levado em consideração para cada um projeto, que é muito particular.
Então aqui eu queria mostrar algumas simulações também que eu fiz em PSIM, já usando toda a configuração de hardware necessária para fazer os experimentos, né? Primeiro eu vou apresentar, aqui nós temos a rede, né? A rede da concessionária, que chama de Utility Grid, que tem uma Utility Interface e o filtro multifuncional. Primeiro eu vou apresentar como o sistema se comporta conectado ao Utility Interface. Depois eu vou apresentar ele fazendo transição entre a Utility Grid e a Utility Interface. Ó, nessa simulação aqui, eu fiz o projeto do controlador, eu fiz o filtro multifuncional injetar essa corrente aqui, que ela é semi-quadrada, ele está injetando uma corrente usando componentes harmônicas até a 19ª harmônica, então você se aproxima de uma corrente quadrada, e aqui embaixo a gente pode ver a tensão da Utility Interface. Dá para ver que os dois sistemas, o filtro ativo ele consegue injetar a corrente e a Utility Interface ela consegue manter a tensão, então eles são estáveis. Só que vendo o espectro aqui da tensão da rede, dá para ver que a Utility Interface ela conseguiu minimizar aqui os harmônicos até a 9ª harmônica, de acordo com o projeto dela. Só que os harmônicos acima dessa harmônica não foram mitigados porque não existem regiões de baixa impedância para ela nessas frequências. E o filtro ativo está injetando. Então dá para ver que nessa situação está funcionando bem, sem mexer nos ganhos, sem mexer em nenhum tipo de controle. Aqui dá para ver em detalhe, né, como é que está o erro entre a tensão, a corrente de referência e a corrente real lá, que é a corrente simulada, né? E aqui dá para ver o que acontece se o ganho proporcional Kp do controlador ressonante do multifuncional for reduzido para 0,1. Ele entra em regiões de uma alta oscilação que pode levar à instabilidade total do sistema. Agora eu queria apresentar uma situação em que o filtro multifuncional ele esteja primeiro conectado à rede e depois ele passe para ser conectado à Utility Interface. Bom, o filtro multifuncional conectado à rede, ele precisa ter um Kp, que é o proporcional do controlador ressonante, igual a 2. Então, nesses primeiros momentos aqui, primeiros 0,05 segundos, ele está funcionando conectado à rede, ele está estável, está fazendo uma compensação harmônica estável. A partir de 0,5 segundos, ele fica conectado à Utility Interface e aparece uma região de oscilação aqui, quer dizer, as duas impedâncias elas estão interagindo aí, excitando alguma frequência específica. Depois de 0,1 segundo, o ganho do proporcional ele é reduzido para 1, saiu de 2 para 1, de acordo com o projeto preliminar, e a Utility Interface ela volta a entrar em instabilidade aí, sem excitar nenhuma frequência específica. E aqui dá para ver também as correntes que o filtro multifuncional está sintetizando. Aqui em azul a corrente da carga e em laranjado a corrente dele. No momento que ele entra em oscilação aqui e no momento que ele sai de oscilação, depois que o ganho foi modificado. Então a minha ideia é que talvez a gente não precise colocar controles muito específicos, fazer adaptações nos algoritmos e tomar diversas medidas para viabilizar, né, a estabilidade desses recursos energéticos. Eu acho que só mudando os ganhos dinamicamente dos sistemas, é possível atingir estabilidade. Então, nesse caso aqui, só o filtro multifuncional ele está diminuindo o ganho proporcional dele para evitar ressonar, evitar excitar essas frequências. Mas ele poderia fazer isso junto com a Utility Interface e os dois chegarem a um ponto, compartilhar aí essa responsabilidade, sendo a Utility Interface diminuindo a sua impedância, ele aumentando a sua impedância ao mesmo tempo, e chegar a um compromisso aí em que todos os conversores eles possam estar contribuindo aí para a estabilidade do sistema. Então, para isso, a gente está propondo aqui, a minha proposta ela é voltada a construir um equipamento, aí, um hardware de medição de impedância,
que vai conter um inversor que vai injetar distúrbios e um medidor de energia que vai medir as variações desses distúrbios para que seja calculada essa impedância. A ideia é que esse medidor de energia ele esteja conectado à rede, né, uma rede de dados, e que essa rede de dados ela também possa se comunicar tanto com um filtro ativo, um inversor fotovoltaico, como com uma utility interface, uma UPS, qualquer outro tipo de formador de rede. E que, usando algum algoritmo de agregação usando algum algoritmo de distribuição algum algoritmo que vise a equilibrar a estabilidade no sistema, né? Que esse sistema envie sinais para que tanto o conversor multifuncional quanto a utility interface possam estar mudando os seus ganhos dinamicamente e atingindo margens de estabilidade mais satisfatórias. Então, a minha apresentação é essa, muito obrigado, e agora eu fico aberto a perguntas. Vamos ver quem ainda está aqui.